Olá, está começando o Ler Mais Um, aqui pela tela do Amazonsat. Eu me chamo Márcia Lira e vou estar com vocês todas as segundas-feiras. E hoje vamos entrar no universo das crianças e adolescentes e aquilo que eles podem fazer com um sonho na cabeça e um livro nas mãos. No ano de 2016, a Avaliação Nacional de Alfabetização apresentou um resultado muito triste para a nossa região. O Amazonas apresentou números insuficientes de leitura e escrita. E isso causou uma grande preocupação. Foi então que o Grupo Rede Amazônica, através da sua área de responsabilidade social, decidiu criar o projeto Ler Mais Um. Naquele ano, o Grupo Rede Amazônica conseguiu captar e distribuir mais de 50 mil livros na Amazônia. E através desse projeto, várias outras iniciativas nasceram. E é isso que você vai acompanhar a partir de agora. Como foi a escolha do público-alvo? Quando pensamos no público, pensamos nas crianças. Então, boa parte das nossas ações durante o ano de 2018 foi focado nas crianças. Nós tivemos várias ações em shoppings, em escolas, montamos algumas bibliotecas durante esse caminho e a nossa meta era arrecadar e distribuir 50 mil livros. Nós ultrapassamos a meta e aí conseguimos 52 mil livros em toda a região norte. Como foi a captação de livros e as parcerias na região norte? Nós tivemos ótimas captações no Amazonas, em Roraima e Rondônia. Foi o segundo maior estado que arrecadou livros. Em Rondônia e em Roraima a gente conseguiu parcerias com o Exército e eles ficaram responsáveis por essa distribuição dos livros nas comunidades mais distantes. Nas capitais, nós mesmos fizemos a distribuição e aqui em Manaus a gente conseguiu montar duas bibliotecas em parceria com a ONG Fé e Alegria, que tem essas bibliotecas em alguns bairros periféricos de Manaus. Como foi a receptividade das crianças? Durante muito tempo eu pensei que a gente não tivesse o costume de ler, ou o hábito de ler. E em alguns lugares a gente percebeu que não era questão de hábito, e sim de falta de acesso aos livros. Podendo levar os livros para interiores ou para bairros periféricos aqui da cidade mesmo, a gente percebeu a alegria das crianças ao receber esses livros, ao ver coisas que elas não tinham acesso normalmente na escola, a alegria delas em poder montar as bibliotecas elas mesmas, ajudar na arrumação de tudo, em guardar os livros, o quanto elas cuidam e prezam desses locais até hoje. E nas ações maiores, onde a gente tinha acesso aí aos adultos também, por exemplo, nas ações nos shoppings, a gente via a criança pedindo para o pai ler para ela. Então acabou que a gente focou nas crianças e atingiu a família inteira. Por que criar espaços de leituras? Na primeira fase da campanha, a gente pensou muito em dar esse acesso ao livro. Depois que a gente deu o livro, a gente precisava ensinar as crianças a ler. Realmente foi por esse foi o viés da campanha. E aí, a partir desse ano, agora em 2019, a gente focou em montar espaços de leitura. Nós já temos uma sala aqui em Manaus, que é no Shopping Manaus Via Norte, e estamos para inaugurar uma em Boa Vista. E pretendemos inaugurar mais algumas durante esse ano. O nosso objetivo é realmente agora que a criança já tem o livro, ela já tem essa possibilidade, já tem esse acesso, ela precisa aprender a ler, aprender a interpretar e a viajar nesses livros que são tão interessantes. Qual o objetivo do Ler Mais Um? Existe uma frase que a gente usa muito nas nossas ações, que é: os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, realmente, o nosso objetivo com o incentivo à leitura é transformar o mundo que a gente tem, impactar a vida dessas pessoas e poder ter um mundo muito melhor para o futuro. E o Grupo Rede Amazônica sempre teve a preocupação com o incentivo à leitura e escrita. Há 3 anos, o projeto Conta um Conto, que é um concurso de incentivo à escrita de contos, vem fazendo grandes maravilhas na nossa região. São descobertos grandes talentos da área de literatura e isso tem sido muito importante para nós. Agora, em 2019, mais de 200 contos foram inscritos, mas para nós, o que vale mesmo é que essas crianças estão encontrando uma grande oportunidade de ter as suas vidas transformadas. Qual o foco do Conta um Conto? O Conta um Conto é um concurso de contos para crianças. Nós já estamos na 4ª edição. Esse ano ele focou em crianças do 4º ao 9º ano e pela primeira vez ele abrangiu toda a Amazônia. E sem dúvida a gente nunca tinha chegado tão longe. O foco do Conta um Conto é sem dúvida o incentivo à leitura e à escrita. A gente sempre fala muito que para ser um bom escritor você precisa ser um bom leitor. Então, todas essas crianças que participaram conosco tiveram essa experiência de ter que ler, desenvolver o seu vocabulário para poder escrever seu conto. Como é a escolha dos temas?
todos os anos a gente tenta falar sobre temas atuais, né, e temas importantes para as crianças. Esse ano o objetivo foi falar como seria o mundo sem internet. As crianças dessa faixa etária, do 4º ao 9º ano, estão sem dúvida muito ligadas à internet, sempre conectadas com o celular e não têm essa experiência que nós tivemos de fazer brincadeiras que não interferem na internet, né, que não utilizam a internet. Então foi um momento de a gente tentar também agregar as famílias para que eles pudessem interagir com as outras gerações e conhecer um pouco de como é brincar, se divertir sem ter a internet. Quem pode participar? Qualquer criança pode participar do Conta um Conto, seja de escola pública ou de escola particular, ela se inscreve de acordo com a sua faixa etária e a sua série escolar. É muito importante ter esse incentivo à leitura, porque acaba envolvendo a escola, a família, né, os professores, a criança acaba envolvendo a vizinhança e, sem dúvida, com a parceria esse ano do SESI e da Associação Vagalume, a gente conseguiu chegar a lugares que antes não eram alcançados. Nós tivemos representantes do Amapá, representantes da Chapada dos Veadeiros, que não tinham esse acesso à participação no concurso, esse ano vieram, voltaram para casa recebendo homenagens das escolas, dos colegas, das secretarias de educação. Então, sem dúvida, para eles foi um marco e para a gente também foi muito bom ver esse alcance e ter mais e mais crianças sendo envolvidas pelo projeto. E agora que você já conheceu o projeto Ler Mais Um e o concurso Conta um Conto, chegou a hora de também você conhecer a sala de leitura Ler Mais Um e o nosso grande parceiro Instituto Ágape. É no próximo bloco, você não pode perder, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Ler Mais Um. Estamos chegando em uma biblioteca aqui no Parque Cidade da Criança, que fica aberta de terça a domingo, você pode visitar. Mas lá dentro a gente vai conhecer a história de outra biblioteca. Vem comigo. E olha só, o projeto que eu vou apresentar para vocês agora é uma biblioteca. Essa biblioteca, que recebe mais de 40 crianças, faz um trabalho de reforço. E quem toca o projeto por lá é o Instituto Ágape, que você vai conhecer agora. Educar para transformar. Este é o objetivo de Suelen Araújo, do Instituto Ágape em Manaus, que viu nas dificuldades das crianças da sua comunidade a oportunidade de fazer a diferença. Eu nasci, fui criada e ainda moro em uma comunidade aqui da Zona Norte de Manaus e eu sei o quanto é difícil uma educação pública. E vendo essa realidade, olhando por esse contexto, eu comecei a observar que as crianças da minha comunidade não tinham uma perspectiva de vida. Elas simplesmente pensavam, no máximo fazer o fundamental ou o médio, não sonhavam com uma faculdade ou então até mesmo com um empreendimento. E aí, pensando nisso, a gente viu que a forma que a gente tinha de semear na vida deles é através da educação. Se a gente quer realmente ver um futuro brilhante para a vida deles ou até mesmo da possibilidade deles sonharem, é através da educação. Então, nós não somos formados em pedagogia. Não temos hoje, por exemplo, voluntários que são pedagogos, enfim. São voluntários de diversas formações, mas que todos têm essa mesma visão, educação de qualidade. A educação vai mudar o mundo, a educação vai mudar as pessoas. Então, carregamos isso como nossa bandeira e é exatamente esse o nosso maior motivo, possibilitar essa perspectiva de vida para essas crianças. Criado em 2015, a instituição iniciou suas atividades em uma casa alugada, mas os problemas em arcar com esta despesa fez as criadoras do projeto procurarem uma nova solução. E é aí que inicia a parceria Ler Mais Um e Instituto Ágape. Em 2019, a campanha Ler Mais Um passou por uma reestruturação e deu um grande passo com a inauguração desta sala de leitura aqui na zona norte da capital. Este se tornou o ponto de encontro do Instituto Ágape com crianças para o reforço escolar. De segunda a sábado, de 13 às 17 horas, o Instituto garante este complemento educacional e um pouco mais. Bom, o carro-chefe é o reforço escolar, de segunda a quinta-feira, para crianças do 2º ao 7º ano. Aos sábados vamos começar com o inglês, também para essa mesma faixa etária, e às sextas-feiras com as aulas de robótica. Também aos sábados temos cursos de geração de renda, que desde 2016, na nossa outra base, nós já realizamos, que é para as mães dessas crianças. Porque a gente entende que, assim, mudar a vida da criança a gente tem conseguido, dar uma nova perspectiva. Mas ela volta para casa com um cenário comum, um cenário igual.
né? Então a gente também quer trazer para dentro da mente também das mães essa ideia de inovação, de empreender, seja vendendo din-din, seja sendo revendedora de algum catálogo, seja, sei lá, fazendo café da manhã. Então já temos mães que já fazem isso, só que não sabem como fazer da forma correta. Então a gente começou a dar uma aula de educação financeira. Temos 2 voluntárias dessa área de gestão financeira e aí elas começaram com essa escola de empreendedorismo. Marcos Eduardo, de 12 anos, diz ser um dos melhores estudantes da sua escola depois que iniciou o reforço do Ágape. Me ajudou principalmente na matemática e no português, porque eles me ensinaram muitas coisas no português sobre palavras que eu errava muito. E minha letra também era muito feia. Agora está muito mais bonita. E em matemática, eu sou um dos 5 melhores. Estes são os irmãos Isaías, de 7 anos, e Gabriel, de 8 anos, que participam do reforço do Ágape desde 2016. E mesmo com a vergonha e o nervosismo diante da câmera, são rápidos ao responderem. Quem foi que aprendeu a ler aqui? Você aprendeu a ler aqui? Vanessa Alzier, mãe dos 2 irmãos, garante que as mudanças são as melhores na vida dos filhos. Olha, a mudança que eles aprenderam a ler. O Gabriel, de 8 anos, ele está no 3º ano e ele não sabia ler. Depois que ele foi o conhecimento no Projeto Ágape, ele aprendeu a ler. Diante das transformações e da perspectiva de um futuro melhor para as crianças, a mãe deixa uma mensagem. Assim, que é uma oportunidade muito boa, que os pais que estão assistindo, que assim, pensem no futuro dos seus filhos. Porque é muito bom, porque eu sei que lá na frente meu filho vai dizer, eu estou no emprego através do projeto que me ajudou a estudar mais ainda, além da escola pública. É essa mensagem que eu tenho a deixar. Ajudem seus filhos, acompanhem seus filhos e procurem um meio de ajudar eles com algum projeto. Olha, que legal, viu? Quantos relatos interessantes a gente pôde acompanhar aí nesse grande projeto, que é o projeto Ler Mais Um, que nós temos essa sala de leitura e o Instituto Ágape tem sido um grande parceiro. E aqui conosco está a vice-presidente do Instituto, que é a Luana Rodrigues. Seja bem-vinda, viu, Luana? Muito obrigada, Márcia. Luana, a gente viu que tem várias atividades que são feitas ali, mas como é que faz para participar do Instituto? Então, qualquer pessoa que tenha o ensino médio completo e que tenha disponibilidade e vocação para o voluntariado, né, pode nos procurar e fazer parte da nossa equipe. Muito bom. E quando vocês recebem essas crianças, eles vêm de vários lugares e vocês conseguem mensurar quantas crianças já passaram efetivamente pelo projeto? Certo. Desde 2016, nós já atendemos mais de 300 crianças só no reforço escolar. Tem alunos que estão conosco desde o 1º ano e a cada semestre alguns vão e outros chegam, né? São crianças da comunidade ali. Atualmente vocês estão atuando com um número de quantas crianças? Nós temos 40 alunos, dividido em 4 turmas e são 10 alunos por turma, né? E vocês conseguem de alguma forma, Luana, mensurar o grau de assertividade do trabalho de vocês em relação aos resultados que essas crianças apresentam, com relação a toda a parte de educação, a parte de reforço escolar? Isso impacta diretamente no aprendizado deles? Sim, com certeza. Nós acompanhamos os boletins escolares a cada bimestre finalizado na escola deles e também semestralmente nós realizamos nossas avaliações internas também e a gente consegue obter esse resultado, né? Muito bom. E os professores então que estão participando com vocês ali são pessoas que também recebem uma formação para ajudar essas crianças? Exatamente. 95% dos nossos voluntários são universitários. E eles vêm participar das aulas e dar essas aulas para as nossas crianças ao menos uma vez por semana cada um. E eles são super disponíveis, né, e dispostos realmente a ajudar as nossas crianças. Eu imagino como os pais ficam maravilhados com tudo isso, né? Tem relatos de pais que participaram do projeto de alguma forma e como é que é isso para vocês? Com certeza, a gente tem um feedback muito positivo do nosso trabalho. E isso é o nosso combustível para que ano após ano a gente renove esse compromisso com a comunidade.
Muito bom. Olha, gente, participar de um projeto como esse realmente deve fazer a diferença na vida de muitas pessoas, assim como fez na vida da Luana. E a gente quer encorajar você que está em casa também a se associar a esses tipos de projeto que com certeza vai transformar a vida de muitas pessoas, viu? Muito obrigada, Luana. Obrigada. E estenda também nosso agradecimento a toda a equipe do Instituto Ágape, que é um grande parceiro do Ler Mais Um e que tem feito grandes proezas ali naquela sala. E com certeza essas crianças vão ter a vida delas transformadas pela educação. Muito obrigada. Obrigada. E olha só, no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista super especial falando sobre incentivo à leitura e à escrita em um minuto só. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o último bloco do Ler Mais Um. Olha, gente, é fundamental saber escrever bem, mas para escrever bem você também precisa ler muito bem, viu? E nós lançamos um concurso para descobrir os talentos escondidos aí pela Amazônia e nós lançamos esse concurso e tivemos um número de mais de 200 inscrições. Isso foi incrível. Mas será que é fácil escrever um conto? Será que é fácil para o professor também ajudar os seus alunos a desenvolverem essas habilidades? Por isso a gente convidou hoje uma especialista, que é a Ana Cecília Marques, que vai conversar conosco um pouquinho sobre essa questão da leitura. Seja bem-vinda, viu, Ana? Tudo bem, Márcia? Tudo jóia. Ana, eu iniciei o programa falando que é importante nós termos o hábito da leitura e agora também eu falei o quanto é importante ler bem para escrever bem. Eu queria saber se de fato isso é uma realidade. Sim, a leitura ela tem vários benefícios, né? Ela desenvolve o raciocínio lógico, ela desenvolve o pensamento, o aumento do vocabulário da criança. Então, quanto mais a criança exercita a leitura, mais ela vai ter ideias para escrever e ela vai escrever melhor. Realmente, quem lê, melhor fala, melhor ouve e melhor vê. A realidade que a gente tem dentro das escolas, dentro do universo escolar, de fato é que os professores, muitas vezes, eles não possuem o hábito da leitura. Qual é a implicação disso, Ana? Quando um professor não lê, a formação do aluno pode ficar comprometida? Eu acredito que sim. Por quê? Eu observo que muitos professores a escola cobra uma leitura obrigatória. O aluno tem que ler um livro no bimestre e ele tem que fazer uma prova sobre aquele livro. No entanto, se o professor chegasse na sala de aula incentivando, eu estou lendo um livro, que legal, lembrei de vocês, olha, e aí incentivasse, quer dizer, o aluno vendo o professor ler, ele teria mais incentivo para ler, porque em casa, dificilmente hoje, principalmente as crianças nativas digitais, elas vão buscar informações em outras ferramentas, mas a leitura ainda é uma importante ferramenta, sim, e o professor ele pode incentivar. Exatamente, isso não quer dizer que seja voltado apenas para o professor, por exemplo, de língua portuguesa. Todos os professores precisam ter essa habilidade, né? Sim, porque a compreensão leitora, ela está presente em todos os componentes curriculares. Como a criança vai compreender e interpretar um enunciado de matemática se ela não tiver um nível de raciocínio, né, e uma boa fluência na leitura? Aí você fala sobre a questão do exemplo, né? Em casa tem alguns pais e mães que também estão acompanhando o programa. É importante a gente falar sobre isso, né? O quanto é importante também na família nós incentivarmos de alguma forma essa leitura. Quais são as dicas que a gente pode dar para os pais para que eles também ajudem em casa nesse processo? É muito importante que os pais possam levar as crianças em bibliotecas, né? Em livrarias. Hoje nós temos assim, algumas livrarias que fazem eventos nos fins de semana. Então é muito importante. Hoje nós temos vários tipos de livros, desde bebês, livros de plástico, livros de tecidos, uma diversificação de histórias. Então é muito importante que os pais incentivem e leiam com a criança e não para a criança, né? Em geral. Qual é a diferença, Ana? Agora fiquei curiosa, ler com e ler para. Ler para é simplesmente ouvir. Por exemplo, às vezes a professora na sala de aula tem a hora da história. Ela conta a história, ela simplesmente lê o livro. As crianças ficam brincando ali e elas não prestam atenção. Agora, quando ler com a criança, é quando ela fala sobre o autor, ela faz perguntas, a criança faz inferências na hora da leitura. Então ela representa, ela faz uma dramatização, ela fala de um bichinho, que barulhinho o som produz esse animal, aí a criança já reproduz. Então, com a criança vivenciando essa leitura. É interessante pensar assim, né, que a maioria das pessoas dizem que a criança aprende a ler naquela fase ali de alfabetização, né? Mas como é importante estimular o bebê também, não é, Ana? Sim, a leitura, Paulo Freire já dizia que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então a criança, por exemplo, no dia a dia dela, quando ela dos alimentos dela, ela vê um todinho, ela reconhece um todinho
pela caixinha, ela lê, aqui tem escrito todinho. Muitas vezes até tem umas brincadeiras, né, criança? Lê aqui, no frasco de shampoo tem escrito o nome do shampoo. Aí a criança olha, a mãe quer que ela leia o nome do shampoo e ela lê shampoo. Então a criança ela faz inicialmente uma leitura de mundo, né, na percepção das coisas. Existe alguma questão relacionada, por exemplo, à dificuldade de leitura? É possível identificar a dificuldade de leitura da criança ainda na fase da primeira infância, ali quando bebê, os primeiros passos? É possível identificar, Ana, essa dificuldade de leitura? Bem, a leitura no sentido de ser alfabetizado, né, no sentido da decodificação, não há como identificar antes da fase propriamente dita, porque a criança, do ponto de vista neurológico, ela vai estar pronta para ser alfabetizada ou com as habilidades já bem desenvolvidas, se bem estimulada, por volta dos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Então, identificar uma leitura, uma dificuldade de leitura precoce, do ponto de vista da decodificação, não. Agora, na questão da percepção, talvez sim, porque a linguagem, ela desenvolve a criança, a linguagem é desenvolvida desde que a criança nasce. Então, é possível sim, a linguagem, nós percebermos alguma dificuldade de linguagem e não de leitura. Aí você falou um pouquinho sobre a questão dos nativos digitais. Na sua percepção, como educadora, como especialista, o mundo digital, ele pode estar interferindo na dificuldade da criança nesse processo de leitura e escrita? Sim, porque é muito mais fácil, nós estamos na era imagética. Então, as crianças hoje preferem ver vídeos, né? Eles são muito ligados na questão do movimento, né? Do dinamismo. Então, isso, de certa forma, sim, interfere. Mas eu acho que a escola ela tem um papel fundamental no incentivo à leitura, porque ela pode estar trabalhando com projetos, ir para uma biblioteca, trabalhar com a diversificação de gêneros textuais, né? A criança não lê só aquele livro que está ali, obrigado para ela ler, mas ela pode ler história em quadrinhos, ela pode ler uma notícia de jornal, um cartaz. Então, acho que a escola hoje tem um papel fundamental nesse sentido, de, embora a criança, sim, é importante ela ser dentro dessa era de ser nativo digital e está na era da informatização, mas que ela dê valor para um livro. Por exemplo, eu vejo que as crianças não gostam de ler os livros da escola, mas elas leem a coleção do Harry Potter inteira. Por quê? Porque tem interesse. Então, eu digo que não existe o mau leitor. Existe aquele que ainda não foi despertado para o interesse de ler. Porque quando qualquer coisa que lhe interesse, você tem interesse de ler. Não tenho dúvidas disso. Olha, para você que está em casa, realmente é muito importante pegar essas dicas e com carinho levar para o seu filho, levar para o seu sobrinho, enfim. Ana, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Você está nas redes sociais também, né? Não é nativa digital, mas está nas redes sociais. Com certeza. A gente vai deixar os contatos da Ana para vocês. Você também que está em casa, quero agradecer por ter ficado conosco até agora. E se você quiser continuar acompanhando o nosso programa, toda segunda-feira às 20 horas tem um programa inédito. E ao meio-dia, o horário alternativo. A gente espera você, viu? Até lá!